E aí, tudo bem? Caroline Santos aqui e hoje eu vou falar um pouquinho sobre padrões tóxicos de relacionamento. É aquele famoso dedo podre. Você tem? Conhece alguém que tem? Sofre com isso? Então hoje a gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona e por que isso acontece. Então eu vou começar trazendo mais ou menos como é a história de vida de uma pessoa que sofre com esse problema. Quando uma criança nasce, ela tem uma série de necessidades físicas e emocionais. Ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, ela precisa comer, ela precisa dormir. Enfim, isso tudo você já sabe. Só que algumas pessoas elas se atentam somente àquelas necessidades físicas da criança. Olha, se eu der o que de comer para ela, se eu manter ela numa casa segura e quentinha, tá tudo bem. Só que não é bem assim, né? Todos nós precisamos de carinho, atenção, segurança afetiva, para que lá na frente, quando a gente se torna um adolescente, um adulto, a gente consiga se perceber e perceber as outras pessoas de uma forma mais saudável, agir de forma assertiva. E o que acontece? Muitas vezes essas necessidades emocionais, elas são negligenciadas na infância, seja pelos pais, cuidadores ou responsáveis daquela criança. Ou até mesmo aquela criança, ela nasce num ambiente hostil, onde, consequentemente, onde com frequência ela é rejeitada, ela é humilhada, ela é criticada, ela é inferiorizada, enfim, ela sofre uma série de abusos emocionais, uma relação tóxica com a família, ou até mesmo uma não relação, no caso dessas crianças que não têm a figura ou do pai ou da mãe, enfim. Então, esse mix de acontecimentos causa conflitos naquela criança, que vai crescer carente emocionalmente, de segurança, de proteção, de afeto. E isso lá na frente vai desencadear uma série de coisas que podem ser destrutivas para aquela criança. Então tá, aquele adolescente que cresceu num ambiente hostil, que teve esses cuidados afetivos negligenciados, por exemplo, ele pode, para pertencer a determinado grupo, passar a adotar comportamentos anticonvencionais, se envolver com drogas, bebida, violência, enfim, e crescer achando que aquilo é correto, por pertencer àquele grupo. Tem também o outro extremo, um adulto, por exemplo, que não consegue resolver problemas. Então, olha, você está com a vida ruim, você está com um problema, e aí você vai querer suprir aquilo que te faltou lá atrás com sexo, com drogas, com álcool. Entenda, eu não estou fazendo apologia a nada, mas existem aquelas pessoas que bebem para socializar, para descontrair, enfim. Existem aquelas que bebem para fugir da vida ruim que tem. Então, olha, não está satisfeito com a vida, está triste de acordar todo dia, então vai encher a cara para não lidar com aquilo. Ou vai passar a se drogar ou a se entupir de remédio. Outros se dedicam isso para trabalhar. Então, as pessoas, nossa, fulano é trabalhador, fulano é bacana. Então, a sociedade tende a romantizar isso. Mas, na verdade, ele às vezes não está nem feliz com aquilo. Ele está fugindo da vida ruim que ele tem. Então, eu vou me afogar naquilo ali, que é uma fuga daquilo que eu não tive, né? Eu tento preencher aquilo que eu não tive com essa outra alternativa. Muitas vezes fugindo da realidade ruim que tem. E existe também aqueles que tentam compensar com comida, e aí vai uma série de vertentes que a gente não vai entrar em detalhe hoje, porque o foco são padrões tóxicos de relacionamento. E existem aquelas pessoas que vão tentar suprir aquele carinho que faltou, aquela segurança que faltou, aquela atenção, aquele apoio que faltou, buscando isso num outro relacionamento. Então, o que acontece? Normalmente, se você veio de uma família tóxica ou cresceu num ambiente hostil, enfim, seja qual for a história dessa pessoa em questão, alguma coisa lá atrás foi negligenciada, faltou alguma coisa. E aquilo causa um vazio emocional, sabe? Uma dor, uma angústia muito grande que a pessoa sente que nada tá bom na vida dela. Ela faz, ela busca e nada daquilo dá conta de suprir a falta que ela tem. É como se a gente tivesse um medidor interno, sabe? Olha, eu preciso de X de afeto, de carinho e de atenção para eu conseguir viver bem, me relacionar bem com as outras pessoas. É como se eu precisasse do mínimo. Só que como aquele mínimo ele não foi suprido,
eu tô sempre em falta. Sabe o carro quando ele sonda na reserva? Então, mais hora menos hora, ele vai parar. Então, eu não tenho o mínimo suficiente para eu seguir com a vida, para eu me relacionar, para eu agir de modo assertivo. Então, sempre me falta alguma coisa. E esse vazio que a pessoa tenta compensar. Então, normalmente, quando ela busca um relacionamento, essa pessoa ela não tá bem com ela. Por quê? Porque lá atrás ela teve questões mal resolvidas, feridas emocionais, que ela não lidou. Então, normalmente, ela já não tá bem com ela sente um vazio, uma angústia, uma dor que ela quer preencher com aquilo de qualquer forma, ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir amada. Só que ela não consegue isso, então ela busca isso fora dela. E aí ela passa a se envolver com padrões X de pessoas. Normalmente, aquilo que é familiar para ela. Então, se essa criança ela teve um modelo afetivo de falta, ou de maus tratos, ou de abandono, ela tende a buscar isso inconscientemente. Por quê? Porque é o padrão que ela conhece. Então, por mais que ela veja e fale, eu não quero aquilo, eu critico aquilo, mas ela está sempre buscando pessoas daquele tipo, com aquele tipo de comportamento, que é tóxico. Então, aquela pessoa, ela vai se relacionar com pessoas que também sentem falta. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então, nós tendemos a procurar pessoas parecidas com a gente. Então, se aquela pessoa está vibrando na escassez, no medo, na angústia, no abandono, na carência, ela vai encontrar uma pessoa que também está nessa mesma situação que ela. O que pode acontecer? Que essa pessoa ela tem um pouco mais de... Não seria maturidade, seria tipo uma... Ela tá um pouquinho melhor do que ela. Então, se ela tá um pouquinho melhor do que essa outra pessoa que tá buscando, então ela tem consciência, eu também quero suprir as minhas necessidades, você tá querendo suprir as suas necessidades, e o que causa o conflito? São duas pessoas que estão emocionalmente carentes, vazias de afeto e de proteção, querendo que o outro nutra aquilo que te falta. Só que o outro não tem para te dar, ele também está buscando isso. Então você está querendo sugar de uma pessoa que também não tem nada para te dar e que quer te sugar, e o conflito se instala. O que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é aquele tipo de relação que faz mal para uma ou para as duas pessoas. Por quê? Porque ele é baseado na falta, ele é baseado no controle, ele é baseado na manipulação. Pensa comigo, se uma pessoa hoje que está com esse vazio emocional, com essa carência afetiva, que não está bem com ela, normalmente é uma pessoa que tem baixa autoestima, que ela tem uma visão distorcida de afeto e das coisas à sua volta. Qualquer migalha que essa pessoa forneça, ela vai ver como, sei lá, um afeto, como algo positivo para minha vida. Afinal de contas, você não tem nada. É a mesma coisa quando você tá com muita fome, mais muita fome, mais muita fome. Qualquer coisa que aparece pela frente, você come, vai ser um paliativo, mas não vai resolver o problema, entende? Pensa, você ficou o dia inteiro sem comer nada. Alguém te dá um biscoito. Você comeu um biscoito, deu para enganar o seu estômago um pouquinho, mas a fome continua. E você vai querer comer outra coisa. E outra coisa. E outra coisa para suprir. Mas o que tem para você naquele momento é aquilo. Então você se contenta com aquilo como se fosse um banquete. Eu tô com fome, então qualquer coisa que aparece para mim é lucro. Então, normalmente, quando a pessoa ela se sujeita a entrar numa relação tóxica, a se associar a uma pessoa que te põe para baixo, que não te agrega, ela pode fazer isso de uma maneira inconsciente, porque quando ela não sabe dessa história toda, daquilo que causa, que eu já te expliquei, que faltou para ela na infância, e aí ela passa a se relacionar com pessoas dessa forma, seguindo um padrão, sempre termina um relacionamento com essa pessoa desse tipo, e aí amanhã ou depois apareceu uma outra pessoa do mesmo jeitinho. Ela se relaciona e tem os mesmos problemas. Ou ela pode fazer isso de modo consciente. Ela acabou de sair de um relacionamento que não agrega nada, um relacionamento ruim, sabe? Que deixou ela mal, ainda mais ferida, ainda mais machucada. E entrar num outro relacionamento, às vezes, muito, muito provável com uma pessoa que ela já conheça, ou que até não conheça, mas ela sabe, conhece alguém que conhece e que vê que aquele perfil vai dar problema no final. Que ela vê que é uma pessoa que está emocionalmente mal resolvida, tanto ela quanto aquela outra pessoa, que vai tender a ferir ela lá na frente. Só que mesmo assim ela fecha os olhos, ignora o sinal e vai. Por quê? Porque às vezes ela não conhece outra forma de lidar com aquilo, outra forma de resolver esse problema, não sabe o que fazer para romper esse ciclo vicioso. E como é que acontece isso? Olha, eu vou ser bem clara para você. Não adianta você querer um resultado diferente
fazendo sempre as mesmas coisas, fazendo sempre as mesmas escolhas. Eu sei disso, muito provavelmente você sabe disso, você pode pregar isso na porta da sua geladeira, mas se você não internalizar isso e não aplicar na sua vida, nada muda. A questão é o seguinte: você pode tentar buscar aquilo que te falta do lado de fora de N maneiras. Sempre vai ter um paliativo, sabe? Um tapa-buraco. Mas nada que resolva o problema. O que acontece? Quando alguém se sente dessa forma, você precisa buscar meios, sim, de corrigir aquilo que lá atrás não deu certo, de suprir as suas necessidades emocionais. Mas é você quem tem que fazer isso. Não adianta você querer que venha uma outra pessoa para, sei lá, cicatrizar as feridas que você tem lá atrás, encher o seu tanque de amor e te fazer muito feliz. Você tem que estar bem com você para você encontrar e conhecer uma outra pessoa que também esteja bem com ela. Lembra do semelhante atrai semelhante? Para aí sim você ter um relacionamento de forma assertiva. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa não sabe disso, não tem consciência disso, às vezes não quer lidar com isso. E qual que é a tendência lá na frente? É você não estar bem com você, encontrar uma pessoa que também não está bem com ela, vocês se juntarem, formar uma família e criar uma criança com mais problemas ainda. E coitada da criança. Então, o que acontece? Vamos romper. Se você fez uma avaliação aí, uma avaliação pessoal, e viu que lá na sua infância te faltou alguma coisa, sei lá, não saiu do modo como você gostaria, e você pensa assim, olha, não é esse tipo de padrão de criação que eu gostaria de dar para o meu filho, de construir uma família, quebra esse ciclo, faz diferente, sabe? Não dá pra gente mudar aquilo que aconteceu lá atrás, mas é possível sim. Você se nutrir daquilo que te faltou lá atrás, de você se abastecer, de você se conhecer, porque você não muda nada na sua vida se você não se conhece, se você não conhece sua história, se você não aceita, não ressignifica aquilo que não deu certo e não muda. Isso não acontece. Então, é importante. Se você acha que às vezes você viu que aquilo ali está errado, viu que você quer mudar aquilo, procura ajuda. Não é vergonha nenhuma reconhecer que, olha, eu não estou dando conta de resolver tal coisa, ou eu gostaria de performar melhor assim. Você não está doente, você não vai no médico. Você não está com algum problema, você não vai lá na farmácia e compra, não pede uma recomendação. Não é problema nenhum você admitir que em determinado ponto você não consegue fazer e procurar ajuda. Quando você não precisa aprender alguma coisa, você não vai lá fazer um curso? Então sempre vai existir meios e maneiras e infinitas possibilidades da gente resolver os nossos problemas. A questão é que, muitas vezes, a gente se apega àquilo que é conhecido. E faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, mesmo sabendo que lá na frente vai dar ruim. Então é isso. Faz sentido para você?